A paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia, não importa o horário que você nos assiste, é sempre bom salientar que você é um arauto de Deus, um arauto que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Esse ministério que é exercido pelo próprio Cristo quando aqui encarnado junto conosco. Dito isso, quero lembrá-los que estamos trabalhando na sala de juvenis, com a idade etária prevista para 15 a 17 anos de idade. Estamos trabalhando esse projeto de Escola Bíblica Dominical, nós que estamos sob a tutela da Assembleia de Deus de Criciúma, na figura do seu pastor, presidente Roberto Orweiler. Como já disse, essa idade etária, essa faixa etária de 15 a 17 anos, é uma idade onde o assédio é gigantesco, o assédio das coisas mundanas sobre esses jovens inexperientes que ainda buscam se firmar enquanto cristãos praticantes, são muito visados pelas questões impostas pelas sutilezas que o diabo usa para influenciá-los. E nós, juntamente com o Departamento de Escola Bíblica Dominical, temos o objetivo principal de alertá-los e lhe dar subsídios para que esses jovens possam enfrentar com galhardia as dificuldades que lhes são impostas pelo mundo. Como já falamos, a lição de juvenis, estamos trabalhando o quarto e último trimestre do ano de 2023. O título geral da lição, o Espírito Santo, Deus presente em nós. Já no decorrer da lição, já sabemos que o Espírito, já aprendemos que o Espírito Santo é parte da Trindade e que ele é Deus, né? Somos monoteístas, acreditamos em um único Deus, através da Trindade, onde temos três pessoas que influenciam e que corroboram entre si para o bem-estar e salvação do mundo. Então, para que o Espírito Santo seja notado na tua vida, se faça presente na tua vida, há de que haja mudança em você, que você se torne uma pessoa mais próxima de Cristo, tentando imitá-lo da melhor maneira que você puder e principalmente respeitando os princípios éticos e morais da sociedade em que você vive, obedecendo, por exemplo, aos teus pastores. Seguindo em frente, vamos agora comentar um pouco sobre o título específico da nossa lição, que está prevista para ser exibida no dia 5 de novembro do ano de 2023 e o título específico, o Espírito Santo atuante em Cristo. De novo, você pode abrir um pequeno parênteses sobre o título específico da lição. Você pode comentar, por exemplo, que o Espírito Santo atuou na vida de Cristo de uma forma muito intensa, como nós vamos aprender na lição de hoje, mas, no entanto, o Espírito Santo continua agindo com toda a intensidade na minha e na tua vida e na vida de todos que se propõem a um relacionamento limpo e cristalino com Cristo na atualidade. Então, o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, como já estudamos, agiu no Novo, como já estudamos, e agiu na vida do próprio Cristo, como estudaremos. E atua na minha e na tua vida, como podemos observar na nossa trajetória em direção à entrada no Reino Celestial, através da conversão a Cristo Jesus. Vamos agora em frente com a leitura bíblica sugerida pelo nosso autor, uma leitura de extrema importância e se faz necessário que você passe por esses temas sugeridos. Ela é uma panorâmica extremamente generosa da lição como um todo. Segunda-feira, sugere o nosso autor, Lucas, capítulo 2, versículo 51, ele subtrai o seguinte pensamento: o Espírito Santo dava sabedoria a Cristo. Essa passagem é quando Cristo, ainda jovem, pregava e discutia com os sábios nas sinagogas, os sábios judeus, os sacerdotes judeus. Ali Cristo já tinha sabedoria que era dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, você veja que o Espírito Santo aí já está atuando na vida de Cristo. Os versículos todos vão nos mostrar o Espírito Santo atuando na vida de Cristo e como ele pode atuar na tua vida também. Ele me dá sabedoria para discutir com você, ele te dá sabedoria para transformar o teu conhecimento em ensino para os jovens que assistem a tua aula. Terça-feira, Mateus 3, versículo 18, o Espírito Santo revestiu Cristo, revestiu a Cristo. O que é revestir? É proteger, dar cobertura,
cuidar. Então o Espírito Santo, enquanto Cristo, homem aqui na terra, estava ali protegendo e cuidando de Cristo Jesus. E ele também faz isso conosco nos dias atuais. Observe que você vai fazendo essa relação de o que o Cristo fez, o que o Espírito Santo fez com Cristo e como o Espírito Santo pode fazer a mesma coisa com você. João, capítulo 3, versículo 34, o Espírito Santo transbordava em Cristo. Você vai ver naquela passagem e fica muito claro que Deus, quando permite o Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo atua na tua vida, ele não vai em parcelas pequenas, ele toma conta de ti. Ele transborda, quer dizer, ele te enche, ele é pleno na sua vida. Cabe a você dar espaço para que o Espírito Santo se faça presente e transforme a tua vida. Quer dizer, ele transborda, ele te preenche como todo. Não é dado de medidas em medidas, como diz a Bíblia, não é dado em pequenas porções, é te dado de uma forma completa. Quinta-feira, Lucas 4, capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo conduzia a Cristo. Ele conduzia, inclusive, foi ele que levou, né, o Cristo ao deserto, e ali no deserto ele revestiu o Cristo digamos assim, de cuidados, de zelo. Você veja que o Espírito Santo você pode fazer a mesma coisa explicando para o teu jovem, que o Espírito Santo está com o jovem mesmo quando ele está no deserto, e aí você transforma a figura de deserto numa figura de dificuldades. E se o jovem se entregar a Cristo Jesus, ao Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito há de conduzir o jovem a soluções mais palpáveis e mais dentro da realidade cristã. Olha que interessante você pegar esse comportamento do Espírito Santo com Cristo e trazer esse mesmo comportamento para o teu jovem, para a minha e para a tua vida. Mateus 4, versículo 1 é o versículo sugerido para sexta-feira. O Espírito Santo não poupou Cristo de ser tentado. E aqui abre um pequeno parênteses. A tentação, o sofrimento, ela faz parte da vida de cada um. Nós não podemos, por exemplo, quando somos provados, alguns pregadores falam muito que o cristão não é tentado, que Deus não tenta ninguém, que Deus só prova, mas a provação te leva à tentação. Olha que interessante. Quando você é provado, você é tentado a se afastar de Deus. Então Deus te dá o Espírito para que você mantenha firme e retilíneo na presença dele. Então quando Deus te tenta, você também é tentado, quando você é tentado, você também é provado, porque através da tentação você é provado a não rejeitar a Cristo. Então essas duas palavras têm uma intimidade muito grande. Não precisa você desconectar uma da outra, pois as duas transmitem a mesma mensagem. Devemos nos manter firmes, fiéis e constantes no nosso relacionamento com Deus. O Espírito alegrou a Cristo. De novo, puxe para a tua realidade. Encontra-se em Lucas 10, versículo 21. Puxa isso para a nossa realidade. E olha como é bom alegrar-se em Cristo. Olha como é bom quando o Espírito nos dá a alegria, quando o Espírito nos dá o regozijo de nos encontrarmos e nos relacionarmos com Deus. Então, todos esses versículos sugeridos aí, pelo nosso autor, são versículos do Espírito Santo na vida de Cristo, e todos esses versículos podem ser aplicados no meu e no teu dia a dia, porque o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo é com todos. Cabe a nós darmos espaço para que ele trabalhe em nossas vidas. Seguindo em frente agora, vamos trabalhando os objetivos da lição. Como sempre falo, não é necessário compartilhar com tua turma. Primeiro objetivo, relatar sobre a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Apontar para a participação do Espírito Santo no batismo de Jesus. E destacar o papel do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. Todos esses papéis do Espírito Santo na vida de Cristo tem que ter na vida do cristão, ou seja, daquele que segue a Cristo. Tem que ter na minha, na tua vida e na vida do teu aluno. Vamos lá. Seguindo em frente, vamos agora sim trabalhando o texto bíblico, outro ponto que normalmente não comentamos em nossas aulas. Que você possa, meu querido professor, abrir um parênteses na tua aula para comentar sobre esses versículos sugeridos, tanto para a semana, quanto no texto áureo e também no texto da leitura bíblica em casa. E vamos então fazer um breve comentário sobre este. Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Isso resume de uma forma muito intensa toda a obra da salvação, né? Salvar os contritos de coração, ou seja, aqueles arrependidos, aqueles de coração já machucado, daqueles de coração arrependido. Esse é o papel de Cristo Jesus, salvar aqueles de coração contrito, aqueles que estão arrependidos, que estão restaurados em Cristo Jesus. E olha só que interessante, Isaías 61, versículo 1. Nós estudamos em 2 lições atrás sobre as boas novas no Antigo Testamento. Está aí mais umas boas novas, inclusive ele usa o termo, né? Eu fosse ler em grego, eu iria dizer assim: porque o Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas novas. E lá já se anunciava a vinda de Cristo Jesus. Lá em Isaías já se programava, se projetava que Cristo viria para resgatar a mim e a você e nos tirar da prisão, essa prisão que nos foi imposta pelo próprio diabo através do fracasso de Adão e Eva, né? Se você olhar bem, Adão e Eva fracassaram de forma muito intensa, como fracassou o povo judeu de uma forma também muito intensa, e como fracassamos hoje, quando não deixamos Cristo fazer parte da nossa vida e nos resgatar da prisão, a prisão do pecado. Vamos agora a outro ponto importante, leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus capítulo 1, 18 e 21 e Lucas 4, 16 e 22. Eu destaquei ali, quando você vai ver nesse capítulo de Mateus 1, do 18 ao 21, você vai vendo muito claramente a importância de duas personagens muito desprezadas por nós evangélicos. Há de se ter mais consideração por Maria e José, não porque o católico os vê de uma forma onde eles são idolatrados, isso não é problema nosso, nós temos que valorizar esse casal. Olha a dependência que o casal teve do Espírito Santo. O Espírito Santo comunica a Maria que vai conceber um filho. José acredita nisso, até no texto mostra que ele tenta se afastar e deixar Maria, mas isso seria uma desonra total para ela. Se já é desonra nos dias de hoje, imagina no judaísmo antigo. Então você veja a importância desse casal de se submeter à influência, à direção do Espírito Santo de Deus. Muito importante isso, amados. Eles eram especiais. Eles foram escolhidos para, através dele, Cristo se fazer homem aqui na terra. Maria, enquanto mãe, concebendo, e José, enquanto pai, muitos querem dizer pai adotivo. Tudo bem que seja adotivo, mas o pai adotivo, o filho adotivo tem direito à herança. O filho adotivo também tem obrigações para aquele pai. Então isso não tem nada a ver, não tem relevância nenhuma ficar dizendo que José é pai adotivo ou não é. O fato é que essas duas personagens têm grande relevância na construção e no pensamento cristão que nós confiamos e acreditamos no dia de hoje. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 22, é o que sugere o nosso autor, também para ser lido na sala de aula. Eu destaquei o versículo 17, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. E ali ele achou aquele mesmo versículo que nós lemos no texto áureo, que foi o versículo, o Isaías 61, versículo 1. E o próprio Cristo toma para si, né, o papel de ser aquele que foi anunciado lá em Isaías. Ele pega o livro, lê a profecia e devolve o livro. Olha que coisa interessante, o próprio Cristo se assumindo como o Messias, como o escolhido, como o ungido. E aqui você prova claramente para quem contestar que Cristo estava já sendo comunicado ao mundo desde os primórdios da humanidade. Vamos seguindo em frente. Nós estamos trabalhando, irmão, nós consideramos todo esse papo anterior como uma grande introdutória. O que nós chamamos aqui na nossa lição e definimos conectando com Deus, eu vou destacar apenas essa primeira parte. A doutrina da Trindade explica por que o Espírito Santo está diretamente relacionado a Jesus de Nazaré. Por quê?
Porque ele veio aqui e Cristo era homem. Enquanto homem, ele foi orientado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus é assunto aos céus, volta a fazer o seu papel de Deus e volta a ser apenas um, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Esse é o papel do Espírito Santo, orientar ao homem como orientou ao próprio Cristo enquanto homem aqui na terra, tendo em vista que Cristo foi 100% homem e 100% Deus. Então, a obra de salvação é uma obra operada pelas três pessoas. Diz também aqui a introdução do nosso autor. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, eles estão, ou ele, né? Nós acreditamos na Trindade, ele, o nosso Deus, através da Trindade, está ali pronto para realizar a obra da salvação. E você só será salvo se deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Seguindo em frente, vamos agora direto à nossa lição. O Espírito Santo e o nascimento de Jesus. Aqui nós podemos falar, antes do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus, né? Porque para nascer, há de ser concebido antes. E o Espírito Santo, ele está fazendo parte do relacionamento com Cristo já na concepção. Através do Espírito Santo de Deus, Maria é concebida. Através do Espírito Santo de Deus, Cristo nasce e ele vive, ele morre, ele ressuscita e vai assunto aos céus. Então você fala de novo da importância do casal, né? Maria e José, e fala da importância do Espírito Santo na nossa vida, desde tanto que para nós nos relacionarmos com Cristo temos que nascer de novo, ou seja, temos que nascer no Espírito, para que nós possamos então ter uma vida digna de relacionarmos-nos com Cristo, para que depois, quando formos ressuscitados no arrebatamento, sermos assunto ao céu, tal qual o próprio Cristo fez. Então, deixe claro para o seu jovem que o Espírito Santo tem que fazer parte da vida dele. Ele nasceu, o Cristo nasceu através dessa ação do Espírito Santo. E nós nascemos também através dessa ação do Espírito Santo de Deus. Seguindo em frente, vamos agora ao segundo tópico, o Espírito Santo no início do ministério de Jesus. Aqui, amado, diretamente, você pode já dizer para o teu jovem, né, que o Espírito, como já falamos, gerou Cristo Jesus, que ele participou do nascimento, de tudo que nós já falamos, até a ressurreição de Cristo. No entanto, você já pode falar aqui de que Cristo foi batizado. Foi batizado com o batismo de João, que pregava um batismo de arrependimento. E olha que mensagem você pode subtrair desse segundo tópico. Ponto 1, de chamar o teu jovem a batizar-se, de incentivá-lo ao batismo. Né? Segundo, de convocar o teu jovem ao arrependimento, ensiná-lo sobre o arrependimento, que mostrar que o arrependimento não é só pedir perdão pelo dano causado a terceiros, por exemplo, né? É pedir arrependimento, é desfazer o erro, é ter também no coração um desejo forte, latente, de não voltar a repetir aquele erro, é confessar também os pecados. Não é só uma atitude dessas isolada, você tem que pedir perdão, confessar o pecado, reconhecer o pecado e ter um desejo cristalino de não mais repetir. Ensine então o teu jovem sobre arrependimento, ensine ao teu jovem sobre o batismo, dizendo para ele que o batismo é uma proclamação de que você agora é um homem diferente. Né? Claro que o batismo nos salva, mas através do batismo você se conscientiza mais que tuas atitudes influem na tua salvação. Olha que aula maravilhosa você pode dar hoje falando sobre o arrependimento e sobre o batismo. Então o Espírito Santo faz tudo isso na tua vida. Ele te direciona para o arrependimento, ele te direciona para que através desse arrependimento você se batize e declare e proclame ao mundo, a toda a sociedade, a tua família, que você é uma nova criatura, que você nasceu no Espírito Santo de Deus, tal qual Cristo nasceu. A diferença é que você nasce no Espírito a nível de um relacionamento espiritual, sem querer ser redundante, com Cristo. E o nascimento de Cristo foi físico, foi carnal, né? Nasceu enquanto homem. Mas é a mesma relação. Faça essa relação e chama o teu jovem a proclamar essa nova vida, essa nova intimidade, esse novo momento que ele vai viver com Deus. E aqui o nosso texto, ele vai mostrando várias fases do Espírito Santo na vida de Jesus. E como o nosso objetivo não é
ler o que está escrito na nossa lição, mas também levar a você, meu caro professor, subsídio para que você torne a tua aula mais intensa, mais densa, mais completa. Então, nosso objetivo é agregar algum valor ao imenso valor que você já tem. Por isso, nós não vamos aqui nominar nem destacar essas ações do Espírito Santo na vida de Jesus, porque você tem a própria lição para destacar. Seguindo em frente, vamos agora sim... Opa, travou aqui, meu amigo. Pronto. Capacitando-o para o exercício do ministério. Jesus teve um ministério de grande sucesso e que arrastava multidões. E aqui fica muito claro. Nós vemos também muito crente criticar o sucesso. É fundamental que você... O que é ter sucesso? Pense nisso, ensine para o teu jovem. Ter sucesso na vida é traçar um objetivo e alcançar esse objetivo. Esse é o sucesso que nós devemos buscar. Não é o sucesso a nível de ser conhecido. Apesar de ser conhecido, é muito bom, porque Cristo era muito conhecido. Quanto mais pessoas você conhece, quanto mais pessoas te conhecem, mais pessoas você vai influenciar e mais pessoas você vai ajudar a ser salvo. Então você veja aqui, ó, esse sucesso que Cristo teve em proclamar a palavra de Deus fez com que muitas pessoas o procurassem. Esse sucesso que você deve buscar, meu caro professor e meu caro aluno, de ser um representante de Cristo, um proclamador do Evangelho, através da tua integridade, do ato de você praticar com galhardia os ditames contidos na Escritura, vai fazer com que as pessoas te olhem de uma forma diferente. E aí é onde mora o sucesso do crente. O sucesso do crente é chegar ao alvo. E qual é o alvo? Salvação. Então, todo crente tem que buscar o sucesso, não no sentido de ser conhecido. Se você se tornar conhecido e popular, ótimo, porque você vai influenciar mais pessoas. Mas o grande objetivo é atingir o sucesso principal na vida de todo e qualquer cristão, que é adentrar ao reino celestial. Então, tal qual Cristo, você pode influenciar e também ajudar a que muitos assuntem aos céus. Você veja que através de Cristo é que você conheceu as portas e os caminhos para a salvação. E através da minha vida em Cristo eu posso também influenciar que outros conheçam esse mesmo caminho maravilhoso. Vamos seguindo em frente. A gente nota a importância e a relevância do Espírito Santo, então, nessa passagem, nesse terceiro subtópico, na vida de Cristo, nesse terceiro tópico. E faça sempre a relação, puxando para a atualidade. O Espírito Santo na minha e na tua vida é fundamental para que nós também possamos ter um papel importante na vida dos outros, influenciando em Cristo, e na nossa própria vida, sendo influenciado pelo Espírito para podermos sermos aceitos no reino celestial. Quarto e último tópico, capacitando-o para concluir o plano divino. E aqui, amigo, a minha observação, né? O Espírito Santo, ele te reveste de poder, ele te reveste de autoridade, ele te reveste de unção, ele te dá aproximação com Cristo Jesus. Mas a questão de capacitação é muito interessante você ver e perceber que a capacitação que Deus nos dá é exatamente a oportunidade de acreditarmos, de confiarmos e de termos fé. E fazermos a nossa parte, que é ler a Bíblia, que é jejuar, que é orar, que é ser pessoas dignas de estar dentro de um relacionamento, não só com Cristo, mas com a própria sociedade. Então, essa capacitação que Deus nos dá é a oportunidade de aprendermos e mudarmos de vida, nos convertendo a Cristo Jesus. Muitos dizem que Deus capacitou Davi. Mas quando você olha, a capacitação de Davi demorou 20 anos, onde Deus dava oportunidades, ou seja, dificuldades para que Davi superasse, veja bem, para que Davi superasse e melhorasse enquanto ser humano para poder governar o povo de Israel. E detalhe, até a própria bonança, até o próprio bem-estar serve a você como capacitação, porque muitos, às vezes, conseguem uma posição de destaque, uma acomodação financeira, uma acomodação social e, ao invés de se aproximar de Cristo, acaba se distanciando. Então, tanto o sofrimento
né? Tanto a dificuldade quanto a bonança servem como capacitação para o ser humano. Então, que o teu jovem, que você, que eu possamos ser capacitados no sentido de aceitarmos as experiências que Cristo nos impõe e dela tirarmos lições importantes para o nosso bom relacionamento com Cristo. Seguindo em frente, agora sim, vamos ao nosso final, à nossa conclusão. Eu destaquei apenas a parte final em que diz assim: em relação ao nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi extremamente relevante, capacitando-o em todos os momentos. Puxa esse final para o relacionamento com o teu jovem. O Espírito Santo é relevante na minha e na tua vida, nas nossas vidas. E ele nos dará a oportunidade de nós nos reconciliarmos através das dificuldades e das bonanças, como falei lá atrás. Ele nos dá essa oportunidade para que através dela nós possamos ter mais intimidade com Cristo e ter de novo restabelecido o nosso relacionamento com Deus, que foi perdido a partir do advento do pecado de Adão e Eva. Observe a importância do Espírito Santo na vida de Cristo e observe que o tema da nossa discussão na aula de hoje, eu procurei puxar mais para o Espírito Santo dentro da minha e da tua vida, porque da mesma forma como ele atuou na vida de Jesus, ele pode e deve e vai atuar em nossas vidas. Um forte abraço, desejo a todos uma belíssima aula e até a próxima, se assim Deus nos permitir.